Boa noite, amigos. Mais uma vez estamos juntos com o intuito do estudo do Livro dos Espíritos. Nós somos do Centro Espírita Allan Kardec, de São José do Rio Preto, e hoje, continuando o nosso estudo, analisaremos o capítulo 4, Pluralidade das Existências, especificamente as questões 189 a 199. Então, antes de mais nada, vamos fazer a nossa prece de início para preparar o nosso ambiente, o nosso espírito para as reflexões da noite. Querido Mestre Jesus, bondosos amigos espirituais que nos assistem, muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos juntos com o intuito do estudo dessa doutrina tão maravilhosa que nos descortina a fé raciocinada, que faz nos entendermos a nossa existência, o porquê de estarmos aqui. Que a sua paz e sua luz nos abençoe, que nossas percepções sejam ampliadas para entendermos todas as nuances dessa doutrina reveladora. Se conosco, querido Mestre Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos lá. Questão 189. Desde o início da sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Bom, como nós já discutimos previamente, nascemos simples e ignorantes, né? A partir do momento da criação do espírito, ele nasce como uma semente, com todas as possibilidades, com todas as capacidades de desenvolver, mas nós ainda somos simples e ignorantes, como uma massa crua, uma massa virgem, que vai sofrer o molde de acordo com suas experiências, suas escolhas. Então, nós não temos a plenitude de todas as nossas faculdades no início da nossa formação. E aí, o que os espíritos responderam para Kardec? Não, pois que para o espírito, como para um homem, há a infância. Então, na nossa formação, no início da nossa formação, seria como se nós estivéssemos na nossa infância espiritual, né? Onde um bebezinho não tem faculdades, tem pequenas faculdades que possam, que vão ser desenvolvidas durante o seu crescimento. Então, em sua origem, a vida do espírito é apenas no instinto, né? Como nos animais. Ele mal tem consciência de si mesmo, né? E dos seus atos. A inteligência só vai de pouco a pouco se desenvolvendo. Então, somos mais instintivos no início da nossa criação. E qual é o estado da alma na sua primeira encarnação? Então, se nós nascemos simples e ignorantes na nossa primeira encarnação, seria como se nós tivéssemos também nessa condição evolutiva, né? Como o exemplo da criancinha, nós teríamos as nossas faculdades ainda não desenvolvidas, né? Estaríamos ainda na fase instintiva. E a resposta dos espíritos para Kardec foi: o estado da primeira encarnação é o da infância, né? Como o da infância na vida corporal. A inteligência não vai se desabrochando de acordo com as experiências, né? A alma se ensaia para a vida, ela ainda está num momento que ela ainda vai se desenvolver para toda a vida, né? Então, na nossa início das nossas encarnações, a questão instintiva é predominante, as faculdades ainda não foram desenvolvidas e somos como se fosse uma massa de modelar ainda virgem do molde, né? Ainda do labor, do trabalho. E a questão 191. E as dos nossos selvagens? São almas no estado de infância? Ou seja, ainda temos selvagens no nosso planeta? Há quem diga que
os aborígenes, né? Um povo teoricamente atrasado na Austrália, seriam talvez aí os selvagens, né? Algumas tribos indígenas mais afastadas seriam hoje os selvagens. E esses selvagens seriam almas no estado da infância, ou seja, eles estariam no começo da criação, seriam eles seres que foram criados recentemente por Deus, por eles serem e terem o comportamento dos selvagens. Ah, Acho pouco complicado, pois os selvagens já apresentaram-se em novas reencarnações, eles não foram criados agora. Né? Não é porque eles são selvagens que eles estão na ignorância total, né? Eles já tiveram outras experiências. Então, a resposta dos espíritos vai nesse sentido. Eles apresentam uma infância relativa. Eles estão ainda no início, mas eles já se desenvolveram um pouco, né? Principalmente porque os espíritos colocam que eles já nutrem paixões, né? E as paixões levam a eles às escolhas, né? Então, se porventura eles já têm escolhas, eles já têm um livre-arbítrio, eles já têm algumas experiências, eles já têm vontades, e eles já podem ter sucesso ou não nas suas escolhas. E aí vem um ponto interessante que Kardec coloca. Então, pera um pouquinho, as paixões são um indício de desenvolvimento, né? É um sinal de desenvolvimento o ser que tem paixões? E ele coloca que sim, o desenvolvimento sim, mas longe da perfeição, né? Ou seja, se você tem já escolhas, paixões, interesses de cunho elevado ou não, isso é um sinal de que você já tem um certo desenvolvimento, você já tem um caminho já percorrido, né? Mas isso não quer dizer que você esteja perto ou caminhando para a perfeição, né? Então o que ele coloca é: as paixões são um sinal de desenvolvimento? Sim, mas não de perfeição. São um sinal de atividade, de consciência, né? Mas, portanto, na alma primitiva, a inteligência e a vida se acham no estado de germen. Então, os aborígenes, eles estão no início, eles foram criados simples e ignorantes como todos nós, né? Mas eles não estão nessa fase, enquanto nós, os modernos, o povo desenvolvido, já apresentou inúmeras reencarnações, eles também, mas eles apresentam-se num estado um pouco mais atrasado, na infância. E eles apresentam esse desenvolvimento porque eles já têm escolhas, eles já têm paixões, né? E isso mostra que eles não estão aí na fase inicial da criação. Na questão 192, pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermédios? Seria o seguinte: nós nascemos simples e ignorantes, nós nos desenvolvemos por um período de tempo, por um N número de encarnações, e de repente a consciência da vida futura, a consciência de Deus, isso cai na mente do ser reencarnante e ele cria, como eles falaram aqui, como a Kardec colocou, um proceder impecável, uma vida impecável, né? Uma encarnação impecável. Isso poderia fazer com que ele passasse dessa fase inicial para a fase da perfeição numa única encarnação? Eu acho que é pouco provável isso acontecer, né? Nós temos que desenvolver N fatores, não só da inteligência, como de moralidade. Então, é muito pouco provável que isso aconteça. E na natureza, no universo, não há pulos, não existem pulos, né? Tudo tem um contínuo, tem um desenvolvimento.
Esse desenvolvimento e esse contínuo pode ser um pouco mais rápido ou um pouco mais lento, de acordo com as nossas escolhas, entendeu? Mas que ocorra esse pulo, essa migração para fases mais elevadas apenas por uma única encarnação é pouco provável. E aí o que os espíritos respondem para Kardec? Não, não é possível, pois o que o homem julga perfeito longe está da perfeição, ou seja, nós tivemos uma vida impecável. Mas será que essa perfeição dessa encarnação é a perfeição de Deus? É a perfeição que que Deus quer, né? Há qualidades, eles continuam, que não lhes são, que lhes são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto comporte a sua natureza terrena, mas não é a perfeição absoluta. Ou seja, nós podemos dar uma amplificada e uma acelerada no nosso processo evolutivo, mas que uma única encarnação vai ser suficiente para sermos perfeitos, a perfeição absoluta, isso não acontece, né? E é o que ele coloca no começo da resposta. Às vezes achamos que somos perfeitos em alguns aspectos, que agimos de forma perfeita em alguns aspectos, mas essa perfeição está longe de ser a perfeição global, é, ampla, de que temos que ter para sermos realmente espíritos perfeitos e agirmos e entendermos Deus e agirmos como co-criadores junto do Pai. E aí Kardec coloca: pode ao menos o homem, aí na continuação dessa questão, né? Pode ao menos o homem, na vida presente, preparar com segurança para si uma existência futura menos prenhe de amarguras? Ou seja, será que nós podemos, nós estamos vindo, né, de encarnação em encarnação, criando, indo para frente, trabalhando, aprendendo, errando, né, consertando, fazendo o nosso caminho um pouco menos ou um pouco mais tortuoso, de acordo com nossas escolhas, de acordo com nossas paixões. Pode, em um determinado momento, o homem ter consciência das suas dificuldades, dos seus erros e criar para si a capacidade de uma reencarnação futura menos dolorosa, com menos amarguras? Sim, com certeza. Nós temos a faca e o queijo na mão para criarmos um futuro melhor para nós, errando menos agora, amando mais, nos aperfeiçoarmos moralmente e intelectualmente, os dois braços que fazem a nossa evolução. Então nós temos essa capacidade. Sem dúvida alguma isso é possível. Só depende de nós. Só depende das nossas escolhas. Se temos dificuldades nessa vida, temos que entendê-las, analisá-las, percebermos qual é o nosso defeito, qual é a nossa dificuldade, tentar responder da melhor forma possível. Tentar resolver as nossas pendências para não levarmos essas pendências para novas encarnações. Se temos defeitos agora, vamos tentar aparar todas essas arestas para que nossa encarnação futura já tenha sido passado esse problema. Essa etapa já passou. Então, nós temos sim todas as capacidades para conseguirmos termos uma experiência no futuro, na próxima encarnação, da melhor forma possível. E aí, como que vem a resposta dos espíritos? Sem dúvida, podemos reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. Ou seja, só aquela pessoa que não cuidou da sua encarnação agora que vai continuar sofrendo. Não sofreu nessa encarnação, vai sofrer na encarnação seguinte. Não resolveu o problema com o colega que não dá certo o relacionamento, o familiar difícil, não compreendeu, não resolveu os problemas,
não quebrou as algemas, então todas essas dificuldades migrarão para a próxima encarnação e ele vai ter mais uma oportunidade no futuro para tentar resolver esse problema, para tentar se melhorar, né? Então nós temos a faca e o queijo na mão para resolver esses problemas. Questão 193. Pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que está na atual? Teoricamente, pela doutrina espírita, nós temos o plano da evolução constante, né? O que nós podemos fazer é estagnar, né? Nós podemos, tudo o que nós aprendemos, toda a evolução que nós tivemos intelectual e moralmente, não se perde. Isso está gravado no nosso perispírito. Então, nós podemos estagnar. Tivemos uma encarnação aí difícil, não conseguimos resolver nossos problemas, não evoluir nada. Então eu continuo da mesma forma que eu cheguei. Eu volto para o plano espiritual da mesma condição que eu voltei, que eu fim. Então, eu estagnei, mas retroceder não acontece. Nós podemos parar ou evoluir. Retroceder, pela doutrina espírita, isso não acontece. E é aí que os espíritos respondem para Kardec. Com relação à posição social, sim. Como espírito, não. O que quer dizer isso? Então, em relação à posição social, hoje a nossa encarnação tem uma posição social, uh, somos classe média, então são ricos. Essas novas existências podem ser alteradas. Uma vez um vem rico, outro vem pobre, outro vem um aristocrata, o outro vem da plebe. Isso com certeza se alterna para termos as maiores experiências possíveis. Mas do ponto de vista espiritual, não. Nós não vamos retroceder. Nós podemos estagnar, mas não retroceder. Na questão 194, mais ou menos uma continuação da 193. É possível que, em nova encarnação, a alma de um homem do bem anime o corpo de um celerado? Celerado seria um bandido, uma pessoa criminosa. Então é possível que em nova encarnação a alma de um homem do bem habite o corpo de um criminoso? Muito provavelmente isso não acontece, né? A partir do momento que você já cria a sua moralidade, e essa moralidade nós sabemos que nós não perdemos, nós já temos uma consciência do bem, né? O homem do bem que apresentou já um quadro evolutivo suficiente para ser colocado nesse patamar de homem do bem, muito provavelmente quando ele reencarnar, ele vai trazer as reminiscências dessa conquista. Então, é pouco provável que um homem de bem, realmente do bem, ao reencarnar, se torne um homem do mal. Isso seria retroagir, isso seria involuir, né? E isso nós percebemos, nós sabemos pelos desígnios que os amigos espirituais nos passam, de que isso não acontece. Então, se um homem do bem foi encarnado nessa encarnação, nessa existência, na próxima ele continuará sendo do bem e a probabilidade dele ser do mal, isso é pouco provável. Então, não. A resposta dos espíritos, não, visto que ele não pode degenerar, né? As conquistas que ele teve não se perdem. Se ele conquistou a evolução moral, intelectual, se ele vibrou no amor, muito provavelmente isso não se perde e ele não vai voltar numa encarnação futura do mal ou criminoso. E aí Kardec continua. A alma de um homem perverso pode tornar-se de um homem de bem? Sim, né? É aquilo que nós falamos no começo dos slides. Será que numa oportunidade única nós teríamos a capacidade de dar um avanço grande na nossa evolução, no nosso caminho junto à perfeição? Sim, nós temos essa capacidade. Nós temos a faca e o queijo na mão. Se porventura a consciência caiu, né, a existência do bem, de Deus, dos ensinamentos de Jesus,
entraram na nossa consciência, no nosso coração e fizeram as mudanças necessárias, é muito possível fazer um homem que perseverava no mal, que tinha o padrão vibratório moral no mal, partir para o bem de uma hora para outra. Sim, ele pode se tornar um homem do bem de uma hora para outra. Não a sua perfeição, mas ele pode passar do mal para o bem. Sim, é possível. E a resposta dos espíritos para Kardec foi a seguinte: sim, se arrependeu. Isso constitui então uma recompensa. A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retroage, né? Então, ele é possível sim. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem na categoria a que ascenderam. Então, se ele apresentou um padrão vibratório, moral, ele só tende a elevar. Ou ele estagna, ou ele continua melhorando a cada encarnação. Em suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, ou seja, como nós comentamos nos slides passados, né? Ele pode, de repente, vir como um miserável, ou de repente ele pode vir com um trabalhador braçal, ou como. Mas ele não retroage como espírito. Do ponto de vista social, pode ter uma variação significativa. Isso acontece. Uma hora vem milionário, outra hora vem empobrecido. Uma hora mora nas castas da sociedade mais elevada, outra hora nas menos favorecidas. Então, do ponto de vista corporal, pode sim acontecer, isso acontece, né, frequentemente, mas como espírito não. Uma vez adquirido, ele não perde. Assim, a alma de um potentado da terra, ou seja, um enriquecido, uma pessoa poderosa, pode mais tarde animar o mais humilde obreiro, e assim e vice-versa. Tá? Então é isso. A questão 195. A possibilidade de se melhorarem noutra existência não será de molde a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que poderão corrigir-se mais tarde? Ou seja, né, eu vou repetir a questão aqui. A possibilidade de se melhorar em outra existência não será molde, de molde a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que poderão corrigir-se mais tarde? Ou seja, se eu tenho a consciência de que existem novas experiências corporais, né? Eu estou agora aqui na minha experiência corporal. Se eu tenho a consciência de que novas experiências corporais ainda virão, e eu tenho a capacidade de melhorar, não nessa aqui eu vou aproveitar. Eu vou fazer tudo o que me tem de direito, eu tenho, já que eu sei que eu não vou involuir, então agora eu vou aproveitar. Eu vou cair para farra, eu vou fazer tudo o que me der na cabeça, eu não vou tentar me corrigir, eu não vou tentar evoluir, eu não vou tentar me moldar para o bem. Não, eu vou aproveitar, né? Será que essa situação, né, já que eu não vou evoluir agora, eu deixo para o futuro. Na próxima encarnação eu vejo o que eu faço. Será que essa ideia, a pergunta de Kardec é essa, será que essa ideia pode ser uma situação que vai acontecer? E aí o que os espíritos respondem? Veja só, um espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, pensar, como dizes, né? Ah, vou deixar para o futuro. Eu vou responder pelas minhas faltas na próxima encarnação. Agora não. Mas, liberto que se veja da matéria, ou seja, na hora que ele se libertar da matéria e tiver a consciência plena, pensará de outro modo, pois logo verificará que essa situação está errada. Então, sentimento oposto a esse trará ele para a nova existência, ou seja, ele vai perceber que isso não é real. Ele não pode transpor todas as dificuldades dele nessa experiência para a próxima, né?
É assim que se efetua o progresso, e essa é a razão porque na Terra os homens são desigualmente adiantados. Uns já dispõem da experiência que os outros faltam, mas que adquirirão pouco a pouco. Deles depende o acelerar-lhes o progresso ou retardar-se indefinidamente. Então, é, se a pessoa fez essa tentativa, né, ele vai ver que, se porventura ele desligar da matéria, ele vai ver que essa escolha não é a real. Essa escolha não é verdadeira, isso não é possível, né? Ele tem que fazer as forças necessárias para que ocorra isso agora, essa resolução das suas pendências, essa mudança das suas dificuldades nessa encarnação, não postergar isso para o futuro, né? Isso não vai ajudar o seu progresso, né? Na questão 196, não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador, por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição? É exatamente isso, né? Ou seja, nós evoluímos no plano espiritual, sim. Nós trabalhamos no plano espiritual quando estamos na erradicidade, sim, com certeza. Mas as experiências corpóreas são os grandes labores, né? As grandes experiências que nos fazem moldar de forma mais intensa o nosso espírito, né? Então, sim, nós podemos colocar que as experiências corpóreas são os depuradores, né? São as provas, né, da escola que vão fazer com que nós tenhamos as capacidades, a capacidade mental, intelectual, moral para sermos aprovados em determinada matéria na escola. Então, a resposta dos espíritos, sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem, né, nas experiências corporais. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, né, conforme os esforços que empreguem, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atingem a finalidade que é a perfeição, né? Sermos felizes. Então, sim, as experiências corporais são como se fossem depuradores, né? Onde nós vamos aí deixando para trás as nossas mazelas, as nossas imperfeições. E aí Kardec continua. É o corpo que influi sobre o espírito para que esse se melhore ou o espírito que influi sobre o corpo? E aí, o que vocês acham? O espírito influencia ou é o corpo que influencia? Né? Então, aquela questão da carne é fraca, não, a carne não é fraca. Né? Ah, não consigo fazer, não consigo parar de beber, né, porque a carne é fraca. Não, a carne não é fraca. A carne é simplesmente um veículo. Né? Quem é fraco é o espírito. A sua perseverança no bem, a sua consciência do que é o certo e o errado, é o espírito que tem isso, não o corpo. Então, a resposta dos espíritos é aquilo, né? Teu espírito é tudo, né? Teu corpo é simples veste que apodrece. Eis tudo. Ou seja, a carne é simplesmente o veículo que vai fazer com que você atue nesse plano corporal, né? O espírito é que responde por tudo. Na questão 197, poderá ser tão adiantado quanto o de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? E aí? Então, uma criança morreu em tenra idade, né? Na sua existência corporal recente. Ele pode ser tão adiantado como um adulto? Sim. A questão do fato dele morrer cedo, né, dele desencarnar pouco tempo depois de encarnar, de reencarnar, isso não tem relação com o grau evolutivo espiritual. Às vezes, esse ser está vindo como, por exemplo, um missionário que faz mudanças no cerne familiar, que veio para acender a luz dentro da família,
ou por os pais, ou por os irmãos, né? Então, essa relação não é direta. Então, o que que a espiritualidade responde para Kardec? Algumas vezes o é muito mais, ou seja, ele é muito mais adiantado que o adulto, porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. Ou seja, a criança que nasceu e morreu não é quer dizer que ele é um atrasado moralmente, intelectualmente. Não quer dizer que aquele ser que um natimorto, por exemplo, né, que morreu poucas horas após nascer, que ele não é evoluído moralmente, que ele, esse é um espírito atrasado que veio e já voltou. Não, muito pelo contrário, às vezes vem como missão. São seres que já passaram por várias experiências e que, às vezes, conscientemente, reencarnam para questões de missão dentro do cerne familiar, entendeu? Então, às vezes, eles são evoluídos e muito mais que os adultos. E aí Kardec continua: pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado que o de seu pai? Isso é muito frequente, né? Às vezes vemos isso no nosso dia a dia, pais atrasados moralmente, vinculados às viciações, com palavreados chulos, né? Jeito de se envolver com as más inclinações, e de repente dentro dessa casa, desse lar, nasce um ser que é completamente diferente nas suas escolhas, na sua forma de agir, né? E isso é muito frequente. Às vezes, eles vêm, inclusive, para tentar mudar o caminho dos pais, fazê-los enxergar que aquele caminho que eles estão seguindo não é o correto, não é o certo. Eles vêm para nortear a vida dos seus pais. Agora, já caminhando para o final, então, a questão 198. Não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? Então vamos lá. Não tendo praticado o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? Bom, e aí a resposta vem da seguinte forma: se não fez o mal, igualmente não fez o bem, e Deus não o isenta das provas que tem de padecer. Ou seja, se ele morreu recentemente, ele não fez o mal, né? Não teve a capacidade, não teve a possibilidade de fazer o mal, mas também não fez o bem. Se ele traz as reminiscências da sua última encarnação, todas as suas dificuldades e mazelas, teoricamente, ele nem piorou e nem melhorou, né? E aí ele continua: se for um espírito puro, não é pelo fato de ter animado apenas uma criança por aquele período de tempo curto, né? Mas porque já teve um histórico de inúmeras encarnações e já progrediu inúmeras vezes, né? Progrediu continuamente através dessas inúmeras reencarnações, né? Então, se a criança morre em tenra idade, né, e não teve a capacidade de fazer o bem, de não fazer o mal, ele é um espírito de escol? Não, ele simplesmente não teve a capacidade de fazer o mal, mas também não teve a capacidade de fazer o bem. Teoricamente, então, ele não perdeu, não fez nada além do que é, ele veio para cá, né? Não mudou nada, né? Mas se for um espírito puro e veio em caráter missionário, ele já é ele é missionário, ele é um espírito evoluído porque por conta do seu passado e não pela experiência que ele teve agora de pouco tempo. Na questão 199, por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? E aí a resposta dos espíritos para Kardec. A curta duração da vida da criança pode representar, para o espírito que animava, o complemento de experiência precedente, interrompida antes do momento em que deveria terminar.
e sua morte também não raro constitui provação ou expiação para os pais. Então, o que a espiritualidade superior comenta para Kardec? Então, se porventura a vida se interrompeu, né, num período muito curto, né, a vida corpórea, o que seria isso? Né? A curta duração dessa vida tem alguma representação? Às vezes, para o espírito reencarnante, o choque da matéria por um curto período de tempo, às vezes é necessário para que ele se reequilibre, para que ele volte a ter o pensamento focado na sua evolução, né? Às vezes ele precisa ter esse choque da matéria para ter a consciência da vida plena, da vida em Deus, né? Como se fosse um tapa na cara, vamos dizer assim, né? Então, às vezes, essa tenra experiência corporal tem relação com o espírito reencarnante, mas também pode, em algumas determinadas situações, ser uma questão em relação à família, principalmente aos pais, né? Aos pais que tiveram um passado em relação a esse ser reencarnante ou a outros, mas que às vezes negaram a paternidade. Enfim, as possibilidades aí são inúmeras que a gente pode vir a elocubrar, mas essa reencarnação interrompida em tenra idade pode ter relação única e exclusivamente com os pais e não com o ser reencarnante. O ser reencarnante aqui está sendo um, como eu posso dizer, um personagem que vai auxiliar a ocasionar essa alteração no coração dos pais. Que sucede, e aí o Kardec continua, né? Que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Então a criança morreu. E o espírito? O que acontece com esse espírito que teve um curto período de tempo na Terra? Recomeça outra existência. E a vida continua. Né? Volta para a erraticidade e inicia uma nova programação para uma nova reencarnação para tentar resolver os problemas do passado e continuar evoluindo para o futuro com rumo à perfeição, à felicidade plena e sermos coautores, co-criadores de Deus na experiência universal. Bom, é isso que essas questões têm de conteúdo. Eu espero que tenha sido claro. Se porventura alguma questão, alguma colocação, por favor, mandem essas questões, esses comentários no nosso grupo do WhatsApp, que estaremos ali à disposição para tentar saná-las. Muito obrigado, um grande abraço em todos.